Desculpa, aceita uma xícara de chá? O quê? Você não gosta? Não faz mal não. Eu tenho certeza, pelo menos, que você vai adorar a resenha do livro de hoje. Esse relógio era do meu avô. Olha só que antigo, tá vendo? Eu acho que é de antes dele vir pro Brasil, aqueles relógios de bolso, né? E caiu como uma luva nessa brincadeirinha que eu queria fazer de tirar o relógio de dentro da xícara, como acontece no livro. Aliás, falando em luva, o coelho branco tá procurando as luvas dele até agora, né? Não, cadê minhas luvas? É tarde pra quê? Minhas luvas! Que pressa! Pois é, são tantas referências culturais, e eu não tô falando só de desenho e de filme, não. Eu tô falando do fato de que Alice se transformou numa referência cultural que é inerente à nossa infância. Passa, ambulância, passa. Difícil morar perto de 2 hospitais. Passa, ambulância, passa, ambulância. Nossa, essa ambulância tá parada no trânsito. E não pense que isso é alguma coisa nova e nem uma coisa razoavelmente antiga inventada pelo Walt Disney nos anos 50, não. Porque foi no ano de 1865 que Alice no País das Maravilhas, esse livrinho aqui que tinha exatamente essas ilustrações dessa edição que eu tenho, começou a se transformar num fenômeno de popularidade entre crianças e adultos. Sim, você fez a conta certa. Alice no País das Maravilhas está prestes a completar agora em 2015 150 anos de publicação. E vários eventos estão sendo planejados no mundo inteiro para celebrar a data, que vai acontecer em 4 de julho. Esse vídeo aqui é a nossa singela homenagem. Alice no País das Maravilhas foi criada em 2 momentos. Primeiro no ano de 1862, quando o professor e reverendo Charles Dodgson, ele ensinava matemática na Universidade de Oxford, na Inglaterra, resolveu criar uma historinha para divertir as 3 filhinhas pequenas do reitor da universidade, principalmente a filha do meio, uma garotinha muito esperta chamada Alice. A historinha fez um sucesso absurdo com as crianças, é claro. Mas foi só alguns anos depois que o professor Dodgson acabou sendo convencido por amigos a publicar o livro, publicar uma versão maior, estendida, um pouco mais completa. E ele concordou, mas ele concordou sob uma condição. Ele era muito tímido, ele era uma pessoa muito reservada. Então ele criou um pseudônimo, um nome fictício, para se proteger contra a publicidade. Ele tinha pavor de publicidade. E foi assim que nasceu o Lewis Carroll, o autor que seria um dos mais publicados da língua inglesa de todos os tempos. Para entender melhor, Alice no País das Maravilhas foi o Harry Potter do século XIX. E o que o livro trazia de novo? Bom, para começo de conversa, era a primeira vez que uma história infantil era estrelada por uma personagem que realmente se parecia com uma criança de verdade. Pois é, antes disso, as personagens crianças, elas se pareciam mais com adultos em miniatura, ou pior ainda, com adultos meio imbecilizados, sabe? Aquela criança que não sabe o que faz tudo errado e que não é realista. A Alice, por outro lado, é uma garota extremamente inteligente, esperta e corajosa para enfrentar a sucessão de absurdos que vai acontecer com ela desde que ela tenha a decisão de correr atrás de um coelho branco e entrar no País das Maravilhas. A historinha todo mundo conhece, né? A Alice estava sentada na beira de um rio conversando com a sua irmã, a irmã estava lendo um livro, quando de repente ela vê um coelhinho branco passando, todo vestido de coletinho, segurando um relógio e dizendo: "Estou atrasado, estou atrasado". A Alice, muito curiosa, resolve seguir o coelho branco. Ele entra por um buraco, ela entra também, de repente ela começa a cair e ela cai por um tempão até que ela chega no fundo e descobre o País das Maravilhas. Lá ela encontra animais que falam e que são muito nervosinhos, ela encontra uma lagarta filosófica, ela encontra um gato que sorri e dá vários conselhos, ela encontra um par de malucos que fica tomando chá eternamente e também uma rainha muito tirana que tem o curioso hábito de ficar mandando decapitar qualquer pessoa que passe pela frente dela. E o legal de tudo isso é que a Alice se comporta como uma espécie de ponte
entre o mundo de coisas absurdas que ela encontra no País das Maravilhas e o nosso mundo que é organizado, lógico, que supostamente tudo faz sentido. Ela é a ponte de ligação entre essas coisas. Mas ela ainda é uma criança, ou seja, os conceitos de lógica e normalidade não estão ainda tão cristalizados nela como estão nos adultos. Então ela compreende os absurdos que acontecem no País das Maravilhas de uma maneira diferente e assim nos convida a enxergar o nosso próprio mundo de uma outra forma. E o que é melhor, sem aquelas liçõezinhas chatas de moral que tem na maioria das histórias infantis. Por mais que muita gente hoje goste de vasculhar os livros do Lewis Carroll, não só o Alice no País das Maravilhas, mas também a continuação, como Alice através do espelho, as pessoas gostam de vasculhar os livros dele tentando encontrar significados ocultos, jogos de palavras que resultam em críticas à sociedade, à religião, à política. Mas na verdade o único objetivo dele sempre foi simplesmente divertir as filhas do reitor. O que, para falar a verdade, nos leva a uma outra questão envolvendo Lewis Carroll, essa sim, muito mais polêmica. Tem um momento, toda vez que alguém resolve estudar um pouquinho sobre a vida do Lewis Carroll, ver como ele era como pessoa e tal, que acende uma luzinha amarela na nossa cabeça. Como assim um homem adulto que todo mundo dizia que era muito excêntrico, muito tímido, que não gostava de se relacionar com outros adultos, como assim um homem feito gostava de passar tantas e tantas horas na companhia de crianças muito pequenas, principalmente meninas? E mesmo muitos anos mais tarde, quando ele era já um senhor de mais idade, ele sempre manteve amizade com crianças pequenas, principalmente garotinhas, de quem ele gostava, não apenas de passar um tempo, contar histórias, mas também de tirar algumas fotografias. Bom, todas essas coisas que eu sei que você está pensando agora, você tem que lembrar que é a nossa visão do século XXI e que há 150 anos atrás não existia toda essa malícia. Poxa, cara, eu tava te defendendo. Lewis Carroll, me ajuda a te ajudar. Não, mas falando sério agora. Muito se fala realmente sobre inclinações que o Lewis Carroll pode ter tido durante a vida com relação à pedofilia, sim. Mas nada até hoje nunca foi provado. Muitos biógrafos, inclusive, quer dizer, gente que estuda a vida dele com profundidade, afirmam categoricamente que isso nunca aconteceu. Ele nunca avançou o sinal, nunca fez nada que não pudesse ser considerado normal para a época. E que dizer que o Lewis Carroll pode ter sido pedófilo porque gostava da companhia de crianças é uma forma de aplicar a nossa visão de século XXI para uma outra época. Por outro lado, existem outros estudiosos que dizem que sim, é inegável, ele dava sinais claros de que sentia atração por crianças pequenas, mas também que ele lutava desesperadamente para reprimir esses sentimentos, que ele, claro, tinha vergonha de sentir. E que o fato de que tantos biógrafos tentam negar o óbvio, segundo eles, é uma tentativa de proteger a obra que ele deixou, que a gente tem que sentir tanto carinho, faz parte da nossa infância. A gente sempre tenta proteger aquilo que a gente ama. Pessoalmente, eu prefiro dar ao Lewis Carroll o benefício da dúvida, afinal, realmente nada nunca foi comprovado nesse sentido. E eu também tento sempre manter o meu julgamento meio longe das biografias dos artistas que eu gosto, que eu admiro o trabalho, porque é sempre muito doloroso descobrir que os nossos artistas favoritos não foram pessoas perfeitas. Até porque o que importa, no fundo, são as obras que eles nos deixaram. E elas sim são perfeitas. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, de curtir aqui embaixo, de se inscrever no canal para receber os novos vídeos e de compartilhar com seus amigos. Ajude a divulgar o canal. Diga para eles que o meu objetivo é ler 1001 livros ou morrer tentando. Tchau, até a próxima!